Qualidade de vida e gestão familiar traz para vocês uma série falando sobre casamento. Estaremos abordando 5 tópicos sobre a linguagem do amor, 5 linguagens do amor, baseado em Gary Chapman, um dos escritores que fala sobre as 5 linguagens do amor. Junto com o meu marido, traremos alguns tópicos a mais, acrescentando para que você possa edificar o seu casamento, para que você possa edificar outros casamentos, que esse vídeo não fique somente para você, mas que também você compartilhe com aquele casal no qual você conhece, que precisa ser edificado, que precisa fortalecer o seu matrimônio. Um dos tópicos hoje, no qual vamos estar, é palavras de afirmação. O diálogo, como isso é importante para edificar o seu casamento, para que você também possa conhecer melhor o seu cônjuge, o seu marido. Se você não conversar com ele, se você não dialogar com ele, se você não se expressar com o seu marido, vai ficar difícil ele compreender você, compreender os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos. Por isso é tão importante, isso é fundamental na vida de um casal, em um relacionamento, seja ela em um namoro, num noivado, em um casamento. O quanto isso é fundamental para os dois. Nesse vídeo você vai estar aprendendo sobre diálogo, como dialogar com o seu marido, a importância disso, que você venha ser edificado, que você venha edificar outras vidas. Compartilhe esse vídeo com aquele casal no qual você sabe que precisa, está iniciando o seu relacionamento, que ele venha aprender junto conosco através deste vídeo. O Júnior vai estar continuando falando sobre a importância do diálogo, o quanto é fundamental colocar Deus também no diálogo do casal, que você venha ser edificado através do ensinamento de agora. Bom, ela tem um pouco de vergonha de falar, ela também é tímida, ela gosta de falar mais ao vivo do que na frente de um celular, né? Eu tenho um pouquinho mais de facilidade em falar através do celular. Eu quero apresentar aqui, né? A lousa ficou meio distante, mas a gente não vai mexer no pedestal agora, mas é os 3 As. Eu quero falar sobre os 3 A. Para a pessoa ter um bom relacionamento, ela precisa ter o quê? Conhecimento de si mesmo, ter força de vontade de ter uma comunhão consigo e para com o próximo. Se a pessoa não aprende aquelas técnicas que alguns psicólogos apresentam, que é os 3A, ela começa a ter uma auto-rejeição de si mesmo. Quando ela começa a ter uma clareza de quem ela é e de como ela se cuidar melhor, ela consegue alcançar novos patamares na vida emocional e na vida conjugal. Se a pessoa não está bem na vida emocional, ela vai entrar dentro de um casamento, de uma relação, e ela também não vai ser totalmente feliz, porque ela não conseguiu se encontrar como pessoa. Então nós precisamos trabalhar primeiramente no nosso eu, trabalhar no nosso emocional e trabalhar junto com o nosso cônjuge. No caso aqui a palestra eu ia falar palestra. O pequeno vídeo aqui é em questão de uma vida conjugal. Então você tem que saber, meu emocional talvez está afetando a minha relação com a minha esposa, está afetando a relação com os meus filhos. E eu preciso voltar e acertar algumas coisas. Então eu quero dar 3A para você vencer o complexo de inferioridade. Tá ok? Primeiro A, você precisa entender e ser aceito. Aceito. Segundo A, ser acolhido. E o terceiro A, amado. Quando você é aceito, você se aceita, você sabe quem você é, você tem um verdadeiro valor, você não permite que as pessoas menosprezem você. Você começa a se não a valorizar demais, mas saber quem você é, que foi pago um alto, como nós somos cristãos, a gente sempre vai abordar isso. Um alto preço foi pago na cruz, Jesus morreu por você, então você tem um valor ímpar. Único, por isso que a sua digital é única. Então, e quando você é acolhido, sabendo que Deus te acolheu, a tua família te acolheu, você não permite que flechas, palavras negativas de fora atinja o seu interior e machuque o seu emocional. Então você começa a ter uma autoaceitação, um autoacolhimento e se sentir amado. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O maior mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar, a gente precisa se valorizar. Eu sou bonito, mesmo carequinha, não tendo cabelo, sou satisfeito com a minha aparência.
aparência. Para muitos, minha careca pode incomodar. Para muitas pessoas, algumas pessoas não gostam, outras acham legal. Você tem que se amar do jeito que você é. Se você é gordo, se você é magro, se você é forte, se você é baixo, não interessa. Importante é que você se encontre consigo mesmo, se ame e dê o alto valor, tá ok? Então, quando a gente começa a se valorizar, a gente começa a viver melhor, porque a gente já tem o que? Uma clareza de quem somos. E a gente não permite que o exterior abale o nosso interior. Outro ponto que eu quero falar, como a Pamela falou hoje a gente vai trazer esse pequeno vídeo para falar sobre também a linguagem inteligente e ativa. É um método que eu desenvolvi no meu livro também falando sobre essa linguagem, que é a linguagem inteligente e ativa, né? Que traz o quê? Traz algumas soluções, aponta algumas estratégias de técnicas para que você possa praticar e ter resultado. Você e sua esposa colocar essas técnicas em prática e sair do papel, né? Por quê? Muitas pessoas falam assim, eu quero mudar e não consegue mudar, não sabe qual o caminho mudar. Eu e minha esposa temos aconselhado vários casais e esse ministério de casais não foi nós que procuramos, foi Deus que nos concedeu. Por quê? Porque muitos casais na firma, no bairro, amigos de escola, vêm conversar conosco, vêm sentir, como posso dizer, um casal de exemplo, entre aspas, e a gente tem um pouquinho para acrescentar. Uma coisa que eu falo, casamento, tem gente que fala assim, não existe casamento feliz. Isso é uma mentira de quem não conheceu o verdadeiro amor, porque existe casamento feliz. O que não existe é casamento sem conflito, é casamento sem adversidade. Isso vai ter em todos os casamentos. Mas assim, tem gente que fala, não existe aquela família margarina. Ei, não caia nesse conto, sabe por quê? Porque se você começa mentalmente acreditar que não existe casamento feliz e não existe família margarina, você vai colocar um padrão destrutivo no seu casamento, um padrão destrutivo na sua família, acreditando que a sua família não pode triunfar porque o mundo fala que não existe família feliz. Aí se a esposa for mais fraca ou o marido for mais fraco, ele falou que não vou nem arrumar, não vou nem tentar ser feliz, todo mundo fala que não existe casamento feliz, então vamos jogar o barco como a vida é. Ou seja, vai dizer aquela música lá, deixa a vida te levar, deixa a vida levar nosso casamento. Não, você precisa ser o gerenciador do teu casamento, você precisa ser o condutor da tua família, você precisa ser o condutor da tua história, da história dos seus filhos, né? E assim você vai avançar, tá ok? Então vamos lá. Hoje eu vou trazer algumas técnicas sobre a linguagem ativa. O que é a linguagem inteligente e ativa? A linguagem inteligente é você ser seletivo de como conversar com a sua esposa, de como conversar com o seu marido, mulher, e saber que através do seu diálogo você pode mudar muita coisa. Tá ok? Primeiro, aqui no diálogo, você tendo um diálogo correto, ele vai te entender, ele vai te compreender. A palavra de Deus, método ativo vai entrar aqui agora. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo de número 19, diz assim, todo homem seja apto para ouvir e tardio para falar, ou seja, nós temos 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Talvez você já ouviu esse ditado, e é uma verdade. E o apóstolo Tiago nos orienta, seja apto para ouvir, ouça primeiro, depois você fala. Então a gente precisamos hoje, como eu falei e a Pamela também comentou, o maior índice de separação, alguns psicólogos apontam que a falta de diálogo é o que esfria o casamento, a falta de diálogo é o que traz o distanciamento, o conflito, a falta de respeito, porque conforme vai esfriando o diálogo, não vai tendo diálogo, começa a ter os conflitos, começa a se esfriar cada dia mais a relação do casal. Então, para que isso seja evitado, a gente precisa manter o quê? O diálogo. A falta de diálogo também é um dos motivos que leva um casamento a fracassar no sentido de ter uma relação extraconjugal. Se você pesquisar na internet o maior índice de separação no IBGE, se você pesquisar no IBGE em algum instituto, o maior índice de separação vai dizer que é por causa de adultério, segundo, por falta de diálogo e terceiro, por questão financeira. Só que veja bem, se você for olhar pela raiz do problema, a falta de diálogo é antes da traição, é antes da relação extraconjugal. Por quê? Se faltou o diálogo, automaticamente teve o esfriamento, tendo esfriamento, pode vir ter a traição. Então, voltando para cá,
4 pontos que a gente precisa ter: diálogo. Depois que vocês têm um diálogo saudável, aprendeu a conversar com a sua esposa, viu o que está tendo errado, o que precisa melhorar, o que está dando certo, mantém. O que está dando certo, mantém. E o que está dando errado, vocês precisam melhorar. Um exemplo: primeiro ponto é o D de diálogo. O segundo P é o P de pontuar. Vocês têm que pontuar tudo aquilo que está dando errado no casamento, tudo aquilo que está dando errado na relação. Vocês têm que pontuar. Para quê? Para que vocês pontuando, vocês coloquem no papel e ela vendo e você vendo, o que acontece? Se torna uma carta de responsabilidade, como se fosse um contrato, onde ela vai ver os erros dela, você vai ver os seus erros, ela anota uma listinha com os erros seus, e você anota uma listinha com os erros dela, e aí vocês combinam de melhorar. Eu vou melhorar nesse ponto, porque aqui eu tenho 5, ela me deu 5, aqui ela me deu 6, aqui ela me deu 10, então aqui eu vou manter, aqui eu vou melhorar, e você pontua ela também, e um começa a melhorar. Vocês fazem tipo, as duas cartinhas vai ser um contrato, um diálogo de contrato de melhoria de ambas as partes. Você melhora de um lado, ela melhora do outro e os dois consigam a caminhar junto. Então, primeiro D, diálogo. Segundo D, pontuar. Você pontuou, agora precisa ter o quê? A prática. Não adianta vocês colocar no papel e não praticar o que vocês dois concordaram em mudar na relação para que o casamento fique mais forte e feliz. Não estou tão forte assim, mas o casamento precisa estar forte. Por isso que a Bíblia fala também do cordão de 3 dobras. É mais difícil de se quebrar. Como eu disse no casamento tripé, o primeiro vídeo que eu fiz, esse é o segundo. O primeiro vídeo está aqui no meu canal, né? O casamento tripé é o quê? O homem, a mulher e Deus. Quando Deus está no meio da relação, o casal permanece feliz e unido, porque Deus sustenta e Deus é o advogado do casal. Quando o casal está muito nervoso um com o outro, é como que se Deus desse uma calmaria na relação conjugal dos dois e eles conseguem se consertar, se fortalecer e cada dia mais buscar novos horizontes. Então, primeiro D, diálogo. Segundo D, pontuar os erros e acertos. Depois a Palma vai escrever aqui, ela é a produtora dos meus vídeos, ela vai colocar aqui na digitação. O P aqui é pontuar, é que é praticar. Está praticando? O resultado vai vir. Mas Rocha, a gente estamos praticando e ainda não mudou totalmente minha esposa, meu marido não mudou totalmente o seu comportamento. Sabe o que eu tenho a dizer? O quarto D que eu coloquei, a disciplina. A disciplina é a arte de quê? De você persistir. Quando você tem persistência, você ganha habilidade. Um exemplo, eu tô com 39 anos, fiz karatê, fiz capoeira quando era jovem. Hoje eu ainda mantenho uma habilidade, de acertar o pé em 1,90 m de altura. E a facilidade, isso é o que? Foi uma disciplina que trouxe habilidade. Conforme vocês vão começar a mudar o casamento de vocês, vocês vão ganhar habilidade. Vai ser algo natural com o tempo, a mudança sua, a mudança dela, vai ser algo que vai ser natural. Os conflitos vão começar a desaparecer, diminuir, ou como eu disse no título, ele ser eliminado. Mas isso precisa do quê? De habilidade, persistência. Habilidade, como eu disse, é você se conhecer. É você saber o que você faz. Rocha, você é meio louco, você está chutando a lousa? Não, estou dando um exemplo que vai impactar a sua mentalidade. Ele chutou a lousa para quê? Para dizer que eu preciso ter disciplina, domínio. E quando eu tenho disciplina, domínio, as coisas começam a correr corretamente, começa a dar resultado. Então, para você ter resultado, disciplina na onde vocês querem chegar. Nesse ponto que eu falei para pontuar, vocês pontuam os defeitos, mas vocês pontuam também as qualidades e os projetos. Amor, esse ano a gente vai fazer um projeto para a gente começar a caminhar e alcançar novos patamares. Então vocês começam a fazer tudo no diálogo, que vocês começam a verbalizar, vocês têm como trazer para a realidade e se tornar real. 3 tipos de audição. Primeira audição que você precisa ter para ter um casamento saudável. Quando você começar a fazer isso, a sua vida muda totalmente. Por quê? Primeira audição que você precisa aprender a dominar é a audição defensiva. Rocha, como que é essa audição defensiva? É quando o esposo está falando ou a esposa está falando e você já quer se defender. Você nem ouviu a linha de raciocínio dela ou dele corretamente e você já se defende. Aí o que acontece? O conflito acontece. Por quê? Ela vai querer colocar o ponto de vista dela, mas você já se levantou e já colocou o escudo na frente. E aí o que acontece? Você vai querer defender o seu. Então aí vocês não conseguem ter um acordo, mas sim um atrito. E agora, a partir do momento que você tem uma audição
analística, ou seja, você aprende a analisar o que o outro está falando e você vê os pontos verdadeiros que tem que ser mantido e o que precisa ser mudado. Um exemplo, 3 tipos de audição. É a audição defensiva, que quando você se levanta e quer se defender. A segunda audição é a audição agressiva. Você não só se defende, como você já agride. Ela está falando, você já está agredindo, porque você acha que ela está te confrontando. Isso pode ser um gatilho emocional do passado. Um exemplo, uma vez eu conversando com um amigo meu, um jovem, ele falou: Rocha, eu e minha esposa, a gente discute, a gente briga muito. E outra, às vezes, lembra quando eu estava na quinta série, eu sinto quando eu estava sendo zoado, meu, e aí vem aquela raiva quando ela fala alguma coisa minha, eu sinto que ela tá me zoando, me aloprando. Então, tipo, vem desperta todo aquele furor. Ou seja, a mágoa que ele tinha dos moleques do passado, que zoava ele na sala de aula, hoje, quando a esposa dele brinca com ele, faz alguma coisa, ele lembra do momento que ele gravou, dos traumas que ele gravou, como impacto emocional, que ele não conseguiu lidar, não conseguiu perdoar, ele traz para o casamento e hoje qualquer brincadeira que a esposa dele faz, ele acha que está zombando dele e fica muito nervoso e estressado. Por quê? Aí ele traz uma audição agressiva. Agora a última, a pioneira e a melhor audição que você precisa ter. Segundo a Bíblia também, como eu disse em 1 Tiago, capítulo 1, verso 19. É a audição pacífica, é a audição analítica, onde você ouve o que seu cônjuge está falando e você analisa os pontos e concorda. E muitas vezes você traz a empatia. Você escuta por que ela está falando aquilo, você escuta o porquê ele está falando aquilo, e você se coloca no lugar dela enquanto ela está falando, você analisa os pontos verdadeiros, quais são os pontos reais do que ela está falando, e você tenta mudar, ela tenta mudar, os dois mudando junto, alcança grandes patamares. Ei, casamento é o que? É unidade. Casamento é troca de informação. É você cuidar dela, ela cuidar de você e ambos cuidar um do outro, e assim a família vai sendo cuidada com maestria e excelência. Hoje vamos finalizar aqui esse vídeo. O outro vídeo será melhor, será um outro tópico e terá um conteúdo melhor, tá ok? Forte abraço, Deus abençoe a todos. E saiba de uma coisa, esse vídeo pode salvar outro casamento, pode salvar outras vidas. De repente tem um casal que está tendo um conflito porque ninguém consegue ouvir ninguém. Você enviando esse vídeo, sabe o que pode acontecer? Você pode salvar o casamento dessa pessoa, porque ela pode começar a ver que a audição dela estava sendo uma audição defensiva, uma audição agressiva, e ela começar agora a trabalhar em cima da audição analística, onde ela vai analisar o que o esposo está falando, o esposo vai analisar o que ela está falando e os dois mudar o comportamento. Primeiro sempre você muda na mente, o comportamento é consequente de um controle mental. Quando você aprende a controlar a sua mente, ter o domínio próprio ou a inteligência emocional, como diz o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, quando você começa a ter a inteligência emocional na sua relação, tudo muda. Tudo muda, junta todos os seus conhecimentos e põe em prática, querido, porque Deus vai dar vitória. Forte abraço, Deus abençoe. Se Ele acrescentou na sua vida, apresente a outros casais que você pode salvar o casamento da tua filha, o casamento da tua vizinha e acrescentar conteúdo. Ah, mas eles estão bem, mas eles vão melhorar com alguns pontos que eles podem pegar nesse vídeo. Forte abraço, Deus abençoe todos, gostando, nos ajude. Aqui não estamos fazendo nada por curtida, por like ou por fama. Nós fazemos porque amamos a vida e amamos as pessoas. Queremos ajudar. Firmeza? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.